Eu queria que nós pudéssemos ler 1 de Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 4. Posso seguir comigo ali na tela? 1 de Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 4. Nós vamos ler, depois eu quero orar com você. Em nome de Jesus, o Senhor vai falar conosco nessa noite. Eu creio nessa palavra que transforma vidas, corações, tem transformado no decorrer dos anos, das décadas. O Senhor tem transformado pessoas, famílias, e eu tenho certeza que nós vamos nos expor à maravilhosa palavra de Deus. A palavra do Senhor diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como matar os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a essas horas não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Amém? Eu queria que você fechasse os teus olhos, eu pediria que você inclinasse o teu rosto. Eu quero orar ao Senhor pela nossa vida, que o Senhor tenha liberdade para falar conosco nessa noite. Pai amado, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós somos agradecidos pela exposição que o Senhor nos deixa ter a tua palavra. E nós pedimos que o Santo Espírito, o Espírito Santo, possa ter total liberdade nesse ambiente, que os corações sejam convictos da tua palavra, Senhor, que possam aprender nessa noite. Mas nós precisamos mais do que informações, nós precisamos do agir sobrenatural do teu Espírito sobre os nossos corações. Senhor, nos dá entendimento, nos dá a graça necessária para, Senhor, que toda a tua palavra entre e que nós tenhamos um coração que seja como uma boa terra. Pai, é o que nós pedimos, que nós oramos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Quando nós lemos e estamos expostos à palavra de Deus, nós cremos na historicidade da Bíblia Sagrada. Todo mês, sempre, quando você vê a arqueologia está achando novas e novas evidências da veracidade da palavra de Deus, dos escritos bíblicos, mas nós não podemos ler a Bíblia somente como uma questão histórica. Nós temos que aplicar as verdades bíblicas para a nossa vida. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, a palavra do Senhor diz o seguinte: essas coisas sobreviveram como exemplo, e elas foram escritas para advertência nossa, esse povo, a qual os fim dos tempos é chegado. E quando nós começamos a analisar esse texto que nós acabamos de ler, nós estamos vendo coisas que aconteceram nos dias de Elias, o profeta Elias. E esse é a mensagem, esse é o título que nós escolhemos para essa ministração: os dias de Elias. E falando sobre os dias de Elias, nós nos lembramos o que a palavra do Senhor nos diz lá em Hebreus. Ela fala que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles se juntam, eles estão juntos, porque quando Hebreus fala sobre a lei, ela fala que era a sombra dos bens vindouros, mas não a imagem real. Então, nós vemos a questão histórica e nós aplicamos as realidades espirituais dos nossos dias. E deixa eu te explicar o que estava acontecendo aqui nesse texto. Israel já tinha sido dividido. Chegou um ponto na história que Israel foi dividido entre o reino do sul e o reino do norte. E no reino do norte começou a se levantar uma série de profetas, de reis, que faziam o que era mal diante do Senhor. E agora se levanta Acabe, lá no começo, Reis capítulo 16, ali 29, começa a contar a história de Acabe, e a Bíblia diz que ele fez o que era mal diante do Senhor. Mas não somente disse isso, a Bíblia diz que ele fez pior,
mais do que todos que foram antes dele. Terrível, cara, né? E esse homem, ele levantou um altar na capital, Samaria, um altar a Baal. Levantou também um altar que chama o altar ao poste ídolo, a uma entidade, Acera ou Astarte, uma deusa cananeia. Era uma árvore que era levantada do lado do altar assim. Essa entidade, esse demônio, ele foi levantado ali e, segundo eles, representava fortuna, felicidade, fertilidade. E a Bíblia diz que ele fazia isso para irritar o Senhor. Parece, isso que eu queria que nós pudéssemos ter em mente, parece muito, muito com os dias de hoje. Muitas coisas têm sido feitas nos nossos dias para irritar o Senhor. E, além disso, ele começou, a tentar ser político, e ele faz um casamento de interesse. Casamento de interesse é algo que tem acontecido também muito nos nossos dias, para poder, ter uma vida mais tranquila, para poder talvez conseguir um papel, talvez conseguir um tempo mais gostoso aqui nessa terra. As pessoas, eles fazem casamentos de interesse. Geralmente, esses casamentos de interesse, eles não dão certo. E eles também irritam o Senhor. E foi o que ele fez. Esse homem Acabe, ele teve um casamento de interesse, um casamento político, e ele casa com Jezabel. Então, o que aconteceu com a nação, com tantas coisas contrárias à vontade do Senhor, então a nação começa a viver uma crise. E a crise em várias áreas. Primeiramente, uma crise política, porque Acabe, o representante político da nação, ele não temia Deus, ele andava, fazia justamente coisas para irritar o Senhor. Ele também era um homem que não tinha nenhuma moral ou ética, então veio também uma crise ética sobre a nação, e não tinha compromisso com Deus, não tinha compromisso com a verdade, e consequentemente, por causa disso, surgiu-se uma crise espiritual. Eles começaram a perseguir os profetas do Senhor. Eles conseguiram não somente perseguir, mas matavam os profetas de Jeová, do Senhor. E assim, eles começaram uma grande perseguição. Nessa altura, vem Deus e levanta o profeta Elias, lá no capítulo 17. E o profeta Elias, um homem corajoso, um homem cheio de Deus, cheio da presença de Deus, ele se aproxima desse rei Acabe e ele diz o seguinte: tão certo como vive o Senhor, nem orvalho nem chuva haverá nesse lugar. E houve um tempo de escassez, um tempo de seca e um tempo que não houve chuva. Agora, se instala essa outra crise, além da crise política, além da crise ética, além da crise espiritual, agora uma crise ambiental. Por quê? Porque não chovia. Interessante que eles adoravam, esse povo agora, eles adoravam a Baal, e Baal era o Deus da chuva. Olha como é que Deus faz as coisas. Vocês vão adorar o Deus da chuva? Ok, então vocês vão ficar sem chuva por 3 anos. Acabou. Não é só chuva, não vai ter nem orvalho. E aí foi estabelecido. E com isso, consequentemente, veio uma crise financeira. E lembrando que Baal era a entidade masculina e Astarte era a deusa da fartura. Ou seja, então não tinha água, não tinha chuva e não tinha recursos, porque tudo foi secando, a partir do momento que esse povo se inclina a se desviar do Senhor e agora a servir a outros deuses. E Deus vem, levanta o profeta Elias. Elias era crente, Elias era um homem sério com Deus, e sempre acontece isso, Em tempo de crise, você vê de fato quem é crente. Em tempo de crise, você vê quem é sério com Deus. Em tempo de crise, você vê que, de fato, as pessoas são sérias ou não com as coisas de Deus. E Deus levanta esse homem sério com Deus. Há um ditado, eu não sei quem, uma frase, eu não sei quem diz, não sei quem é o autor, mas diz o seguinte: homens fortes
criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens fortes. E foi o que aconteceu aqui. Deus levanta um homem cheio da presença dele, e Elias obedeceu ao Senhor. Elias andava nos caminhos do Senhor. Ele obedeceu a Deus e desafiou Acabe e falou assim: não vai ter chuva, não vai ter orvalho. Ele obedeceu a Deus quando o Senhor fala assim: agora você vai para um riacho. E foi isso que o profeta fez. Ele foi para um riacho e ele ali sustentado por corvos. O Senhor mandava os pássaros, os corvos sustentar, né? Elias mandava ali com carne e pão pela manhã e pela noite. Quando você tiver oportunidade, você leia no livro de Reis, capítulo 18, fala sobre isso. Depois acabou, o riacho já não tinha mais água, porque havia seca na terra. Então o Senhor fala com ele: você vai agora, vai lá, tem uma viúva em Serepta, e você vai lá. E quando ele se apresenta, a viúva já estava num estado de calamidade, mas essa viúva, o Senhor abençoa essa viúva tremendamente, ela sustenta a si mesmo e também Elias. Mas depois Elias volta naquela região e ele desafia agora o povo. E ele fala assim: até quando? Até quando vocês vão ficar cocheando entre dois senhores? Se o Senhor é Senhor, se o Jeová é Senhor, agora vocês vão servir ao Senhor. Agora, se Baal é Senhor, servir a Baal. Mas até quantos vão ficar com um pé no mundo e um pé na igreja? Até quando vocês vão servir a Deus e servir o mundo? Foi mais ou menos isso que Elias falou com aquele povo. Desafiou. E não somente desafiou o povo, mas ele vem agora e desafia os 400 profetas de Baal, lá no Carmelo, no Monte Carmelo, e ele desafia os 450 profetas de Astarte. Naquele mesmo dia, o Senhor dá uma grande vitória, um grande livramento, e alguns conhecem a história, outros não conhecem, mas o Senhor, né, ordena e ele faz ali um altar ao Senhor, e os profetas de Baal fazem um altar a Baal, e ali ele clama a presença do Senhor, o Senhor manda fogo do céu, consome o holocausto, e o Senhor é glorificado naquele dia. Porém, o que acontece? Depois disso, o povo vai e mata os profetas de Baal, e no dia seguinte, não necessariamente fala que é no dia seguinte, mas depois, Jezabel, que era, né, a autoridade máxima, porque o rei era Acabe, mas quem mandava verdadeiramente era Jezabel. E ela fala assim: faça-me os deuses, se amanhã, se eu não for para cima de você e fizer exatamente o que você fez aos profetas de Baal. E aí nós vemos qual foi a resposta de Elias. No texto que nós acabamos de ler, Elias, vendo aquela situação, vendo aquele cenário, a palavra diz que ele fugiu, e ele vai para um lugar, debaixo de um zimbro, uma árvore, e ele pede para si a morte, e ele fala assim: basta. Tomara, né, que o Senhor possa levar a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Então, gente, Elias, Tiago capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Ele cansou, não é que ele estava com medo de Jezabel. O texto fala que ele temendo, mas quando você vai nos originais, fala que ele observando a atitude daquela mulher, ele saiu. Mas ele não tinha muito sentido o que ele estava fazendo. Ele queria, por um lado ele queria morrer, outro lado ele estava correndo dela para não morrer. Na verdade ele estava confuso, ele estava estressado, ele chegou a um ponto de exaustão. E ele vem e sai da presença dela, ele vai para o deserto, ele caminha, ele é sustentado por Deus, depois ele caminha mais até ele chegar numa caverna e ficar ali. Eu queria que nós pudéssemos nessa noite meditar em 3 verdades dessa história, que vai nos ajudar muito na nossa caminhada cristã, que vai nos ajudar muito, né, na nossa vida aqui, porque nós
também estamos sujeitos, nós somos seres humanos, nós também lidamos com as emoções da vida, com os embates do dia a dia, e às vezes nós ficamos estressados, às vezes nós ficamos cansados, às vezes nós já não temos força, já não temos vigor, né? Fica confuso. Aqui claramente mostra a história de um homem confuso, que estava fugindo de uma mulher para não morrer, mas ao mesmo tempo estava pedindo a morte. O que estava passando no coração de Elias? E eu queria pensar junto com você 3 verdades, né, espirituais que vão nos ajudar a entender melhor esse cenário todo. Primeiro, o espiritual, ele sempre vai estar junto com o emocional. O espiritual sempre vai andar junto do emocional. Olha para o seu lado, aí, esse irmão do seu lado, aí fala com ele. O espiritual sempre vai andar junto do emocional. Elias era um gigante espiritual, mas a sua alma estava doente, a sua alma tinha um buraco na sua alma. Por isso que nós cantamos aqui, que o Senhor, Ele não quer encher o templo, as paredes, Ele quer encher o nosso coração, porque o que eu disse é uma verdade, existe um buraco emocional, existencial dentro do ser humano, e ele só pode ser preenchido com Cristo Jesus. Nós podemos tentar muitas coisas, nós podemos tentar diversões, nós podemos tentar, fazer outras coisas que vão nos levar talvez a nos sentir importantes, mas a gente só consegue de fato preencher esse vazio existencial quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus. Quando nós recebemos Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, quando a nossa vida é dedicada a Ele, Ele começa a gerar em nós uma paz interior que o mundo não pode dar. A paz que o Senhor oferece a nós não é a paz que o mundo oferece. Então esse homem aqui, ele era um gigante espiritual, um homem de Deus, um homem temente a Deus, que fazia toda a vontade do Senhor, porém emocionalmente ele estava desgastado. Agora eu não sei se isso já aconteceu com você. Eu queria saber se você talvez já provou de alguns desses sinais. Você já se sentiu cansado? Claro, pastor, eu me sinto cansado. Depois da construção de 10 horas trabalhando ali debaixo de um sol desse ou de um frio desse, quem não vai se sentir cansado? Claro, pastor, eu me sinto cansada. Depois de limpar 6 casas, eu chego em casa que eu não estou aguentando nem tomar banho. Eu não estou falando desse cansaço. Eu estou falando se você se sente cansado ou cansada emocionalmente. Até um dia que você está aí, mas você assim, não tem força, é cansaço. Você não sabe explicar muito bem como é esse cansaço, mas é um cansaço emocional, existencial, que cai sobre as pessoas e não tem muita explicação. Com certeza, Elias, depois daquela confusão toda, eu trouxe aqui o contexto para vocês, ele se sentiu cansado. E também, talvez você já se sentiu frustrado. Com certeza, Elias estava frustrado, as expectativas erradas. Com certeza ele pensou que depois da grande vitória que ele teve ali no Carmelo, que o povo ia se converter, que o povo ia agora seguir o Senhor, e a gente vê que isso não acontece. Às vezes a gente fica frustrado porque nós temos as expectativas de um jeito e na realidade da vida acontece de outro jeito. Isso pode acontecer em várias partes da nossa vida, dentro até do casamento. Você pensava que ia casar, que ia ser tudo assim, as 1000 maravilhas, mas quando você chegou lá, você viu que tem alguns desafios, Não levanta a mão não, que depois ela te pega. Então, mas é verdade, dentro da nossa realidade, da nossa vida, tem desafios, e aí, quando nós não conseguimos superar os nossos desafios, o que vem é a frustração, e a gente vê que esse homem aqui, com certeza, ele estava também frustrado, e também talvez você já se pegou triste. Aí você olha para você mesmo e fala assim, mas eu não tenho motivo para estar triste. Eu sonhava tanto estar nessa terra, e agora eu estou nessa terra. Eu sonhava tanto em pagar minhas contas, e eu consegui pagar minhas contas.
Eu sonhava tanto em poder, né, estar nos Estados Unidos da América. Eu estava pensando em um trabalho, o Senhor me deu um trabalho. Eu estava pensando em ter uma casa, o Senhor já me deu uma casa. Eu estava pensando em conseguir ter o meu schedule, o Senhor me deu o meu schedule. E o Senhor vai realizando sonhos do nosso coração. Mas o interessante é que mesmo o Senhor realizando os sonhos do nosso coração, quando a gente olha para dentro de nós mesmos, nós nos vemos tristes. É uma questão emocional. Não é porque a realidade, não é porque as circunstâncias. Se você analisar friamente, você vai ver que as coisas estão melhores do que estavam. Mas isso não é suficiente. As circunstâncias não são suficientes para tirar talvez a tristeza que ainda continua no coração. Com certeza Elias fugiu daquela mulher porque ele estava triste. Ele estava decepcionado, ele estava frustrado com aquela situação toda, matando. Eu fico imaginando, porque imagina que se tivesse uma perseguição e começasse a matar os seus irmãos na fé. Será que isso te daria tristeza, gente? Mesmo que você sobrevivesse, e ele tinha sobrevivido, mas você sabia, o fulano morreu, pegaram o Beltrano, mataram ele, né, aquela rainha malvada, matou mais um, matou mais um. Imagina como é que não estava o coração do profeta. Ele estava triste. Mas também, claramente, nós podemos falar que ele estava sem motivação, falta motivação. E a gente vê muitas pessoas, às vezes, querendo correr da sua vida, em vários aspectos, de viver a vida na sua integridade, porque falta motivação, falta força, falta, né, aquela coragem, aquele brilho no olho para ir para cima, porque as circunstâncias da vida são tão fortes, as coisas vão acontecendo, vai tirando a força, vai tirando o vigor, e com certeza Elias também estava desmotivado a ponto de largar tudo, largar o seu moço. O moço era aquele profeta ajudante, aquele que andava com ele. Ele falou assim: não, fica aí que eu vou para o deserto, eu vou para uma caverna, eu conheço, tem uma caverna longe, eu vou enfiar naquela caverna, eu vou andar pelo deserto aqui alguns dias e eu vou ficar só. Eu não quero ver ninguém, eu não quero lidar com ninguém, eu não quero conversar com ninguém, eu não quero ter, né, nenhum tipo de contato com ninguém. E com certeza ele foi e ele se sentiu só. Solidão é algo também perigoso. Mostra que a pessoa ela não está emocionalmente saudável. Nós temos um lema aqui na Betel. Nós cremos que todo servo de Deus, toda serva de Deus, ele deve crescer, ele deve amadurecer espiritualmente, emocionalmente e missionalmente. Ou seja, quando nós crescemos nessas três áreas, nós começamos a alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas se nós ficarmos travados, né, se nós ficarmos sem fruir nenhuma dessas áreas, com certeza a gente vai se tornar pessoas sós, frustradas. A gente vai buscar, né, um lugar, uma caverna. Eu não vou pedir você para levantar a mão, mas eu queria que você fosse sincera comigo nessa noite. Quantas vezes você já foi para a caverna? Quantas vezes você já largou tudo que Deus prometeu para você, os sonhos e os planos de Deus para a sua vida? Você virou as costas para tudo e para todos, e você começou a tomar o rumo do deserto. O deserto estava do lado de dentro, mas o deserto estava também do lado de fora, e falou assim: essa é a direção que eu vou, eu conheço uma caverna boa, e essa caverna é para onde? É a direção que eu estou indo. Você se esqueceu de todas as promessas que Deus tinha feito para você, você esqueceu dos planos de Deus, você esqueceu daquilo que Deus já tinha falado contigo, mas o momento era tão forte na sua vida que você largou tudo, você deu um basta, mais ou menos o que Elias fez aqui. Você falou assim: basta. Depressão é algo, olha para mim aqui, depressão é algo sério, gente. Tem muita gente que sofre de depressão. Alguns de uma forma muito forte e outros talvez de uma forma não tão visível assim, mas ainda são pessoas que sofrem com essa enfermidade. Uma enfermidade que tem crescido e crescido muito nos nossos dias.
E quanto mais nós não nos apoderamos dos sonhos e dos planos de Deus para a nossa vida, com certeza a nossa alma, as nossas emoções, a forma da gente ver o mundo começa a ficar longe daquilo que Deus tem planejado para nós, e a gente se torna pessoas doentes emocionalmente. Isso é uma verdade, isso é com certeza uma estratégia do inimigo para travar o homem e a mulher de Deus, para que não seja feito a vontade do Senhor. A estratégia do diabo é matar, roubar e destruir. João 10:10, né? Ele vem somente para matar, roubar e destruir. E a gente vê, infelizmente, nós temos visto, né, chamados que foram abortados, pessoas que não estão andando na plenitude daquilo que Deus tem para eles, né? Propósitos que foram tirados, foram roubados da vida dessas pessoas. O foco começa a perder o foco. Ministérios que são tão poderosos, segundo os olhos de Deus, as pessoas já não creem mais. Por quê? Porque as circunstâncias da vida foram roubando e tirando essa verdade. Então eu queria que você entendesse essa primeira verdade espiritual. O espiritual e o emocional sempre andam juntos. Não tem como falar que você está bem espiritualmente se o seu emocional está em cacos. Você vai conseguir andar naquilo que Deus tem para você quando nós somos emocionalmente saudáveis, espiritualmente saudáveis e missionalmente saudáveis. Ou seja, o que é isso missionalmente? Porque eu sei a direção que Deus tem me dado e eu estou andando a passos largos, né, indo para frente, para cima, para fazer a vontade de Deus aqui na terra nos dias que o Senhor me tem dado. Quem crê nessa verdade aí? Quem está entendendo o que o pastor está dizendo aqui nessa noite? Amém? Então essa é a primeira verdade. Segunda verdade espiritual que eu quero que nós possamos aprender nessa noite. Se você não governa, presta atenção, se você não governa os seus sentimentos eles vão te governar. Se você não governa os seus sentimentos eles vão te governar. Elias era um cara muito determinado, ele sabia o que ele queria fazer, ele era fiel a Deus, ele andava segundo os conceitos do Senhor. Mas uma coisa começou a acontecer com Elias. Ele foi construindo, ele foi montando uma estrutura de pensamento. O que é isso, pastor? Estrutura de pensamento. São pensamentos que vão te seguindo, são pensamentos que vão entrando na sua mente, no teu coração, que você vai repetindo, você vai crendo, você vai tomando posse daqueles pensamentos. Você, não é que seja verdade necessariamente, mas com certeza na mente você vai construindo esses pensamentos e aquilo começa a ser parte da sua vida e se torna uma verdade para você. Olha que a palavra do Senhor diz que a boca fala o que está cheio o coração. O Senhor explica, é um princípio espiritual. E a gente pode saber muito o que estava acontecendo com Elias pelas palavras que ele falava. E ele dizia mais ou menos assim, ele tinha um discurso, e ele repetia esse discurso, ele repete mais de uma vez, e ele diz assim, tenho sido zeloso com o Senhor. Era o primeiro ponto que ele fala, e era verdade. Os filhos de Israel deixaram aliança, era verdade. Aí ele fala mais, derrubaram os seus altares, uma verdade, outra verdade, mataram os seus profetas, também verdade. E ele fala assim, só eu fiquei. Mentira. E aí está um engano, quando nós pegamos verdades, nós inserimos uma questão que não é verdade, é mentira. Mais tarde nós vamos ver Deus confrontando Elias, e ele fala assim, não senhor, tem 7.000 profetas, 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Você não é o único que está aqui não. E essa foi a construção mental de Elias. Ele achava que ele estava só, ele achava que não tinha mais ninguém, ele começou a cansar. Não é que Elias ele estava com medo, não, Elias já estava estressado. E ele chega a um ponto que é como que nós falamos, né? Chutou o balde. Mas é isso o sentimento que estava no coração de Elias. Agora, preste atenção nisso. Os sentimentos, todo sentimento é fruto de um pensamento. Verdade ou não, irmãos? Todo sentimento
é fruto de um pensamento que leva que nós tenhamos atitudes. Então você começa com o pensamento, esse pensamento, essas estruturas mentais são criadas no nosso coração, isso começa a ser um sentimento dentro de nós, a partir disso nós começamos a agir. A maioria dos crimes, a maioria das traições, a maioria das coisas que acontecem, elas não acontecem assim. Primeiramente, é uma construção mental que leva as pessoas a fazerem aquilo que elas têm que fazer. E aí começa, dentro do matrimônio, ninguém se separa do dia para a noite. São construções mentais que vão acontecendo, as pessoas vão começando a permitir que a mentira seja estabelecida dentro dos corações, e talvez elas pegam duas coisas que são verdades, e são mesmo, é indiscutível, e mistura com duas ou três coisas que são falsas, e começa a fazer uma mistura enorme, e aí nós temos um terceiro elemento que se chama engano, e as pessoas andam no engano, e, operam no engano, e depois elas não são saudáveis emocionalmente, e tampouco espiritualmente, porque estão sendo impulsionadas, estão sendo direcionadas, não pela verdade que liberta, mas pelo engano que mata. Então, a gente vai governar os nossos sentimentos, ou os nossos sentimentos vão nos governar. É uma verdade que nós não podemos abrir mão disso. Qual a solução para isso? Nós não temos como parar os nossos pensamentos. Nós somos alma vivente e nós estamos sempre pensando, é verdade ou não? Então, o que nós temos que fazer isso? Nós temos uma saída para isso. Glória a Deus por isso. A palavra do Senhor diz o seguinte, que nós devemos levar cativo todo o pensamento à obediência a Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Levar cativo todo o pensamento, ou seja, nós precisamos filtrar aquilo que nós estamos pensando. A partir desse momento que nós filtramos aquilo que nós estamos pensando, com certeza nós vamos governar os nossos sentimentos. E assim, a obediência da palavra do Senhor vai ser o filtro da nossa vida para saber se isso aqui agrada a Deus ou isso aqui não agrada a Deus. Isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. Isso aqui vai me levar à morte, isso aqui vai me levar à vida. Eu preciso fazer isso. O Senhor, na palavra dele, fala assim, que coloca diante de nós dois caminhos. O caminho da vida e o caminho da morte. Você deve decidir qual o caminho que você quer andar. E é isso. Quando nós fazemos isso, nós começamos a andar segundo a vontade do Senhor. Então, a gente tem que ter cuidado com as estruturas mentais que não estão conectadas, que não estão ligadas, que não passam pelo crivo de Cristo. Tem pensamento aí que não tem nada a ver com Deus, irmão, que você está pensando. Então, a primeira pergunta que nós devemos fazer, por isso é tão necessário de nós conhecermos as Escrituras. Por isso é tão necessário de nós fazermos parte de uma congregação, de uma igreja. Por isso é tão necessário nós nos expormos à palavra de Deus, porque isso vai nos orientar para ver se esse caminho que eu estou levando aqui vai ser um caminho de vida ou vai ser um caminho de morte. Infelizmente, tem muita gente que vai só no final da sua caminhada que vai entender que estava caminhando um caminho de morte. Mas não precisa de nós chegarmos lá. A gente pode hoje ponderar em Deus, entender aquilo que Deus está falando conosco e falar assim, isso aqui não coincide com as Escrituras, isso aqui não coincide com a palavra de Deus, isso aqui não coincide com a vontade do Eterno, então eu quero andar segundo aquilo que Deus me direcionou, segundo aquilo que Deus me mostra na palavra dele. E essa pessoa que assim procede, ela vai ser bem-sucedida, ela vai ser bem-aventurada, ela vai ser feliz. Você pode dar um glória a Deus por isso? Espero que seja você. Espero que essa palavra esteja entrando no teu coração, não somente nos seus ouvidos. Porque tem muita gente que ouve a palavra do Senhor, mas não permite que a palavra caia no espírito. A palavra tem que cair no espírito. Ou seja, que esse homem está falando é verdade. Então eu vou pegar essa verdade para a minha vida e vou andar em cima dessa verdade. É assim que a gente, um ato de obediência diante do Senhor, nós andamos, a partir do momento que nós entendemos, isso aqui é a verdade, é a palavra de Deus. Então, essa é a segunda verdade. Você tem que governar os seus sentimentos. Se você não governar os seus sentimentos vão te governar.
Você vai fazer tudo embasado no seu ventre, não em obediência à palavra de Deus. Você conhece alguém assim? Não fala não, tá? Sentiu, fez. Eu estou sentindo, vou fazer. Eu estou com vontade, vou fazer. Sem ponderar as consequências desse sentimento. Sem ponderar aonde que esse caminho vai te levar. Então, a gente tem que, de fato, governar os nossos sentimentos, senão os nossos sentimentos vão nos governar. Terceira verdade aqui que eu quero que você grave para a sua vida. Os sentimentos, eles não podem te afastar dos planos de Deus. Os planos de Deus são mais altos que os nossos planos. Quem crê dessa forma? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A nossa não. A nossa não é. Então, os sentimentos, eles não podem me afastar dos planos de Deus. Para entender, a gente vai ver que Elias, ele querendo ou não, ele começou a se afastar daquilo que Deus tinha para ele. As emoções foram tão fortes na vida de Elias que ele começou a andar para o deserto. Ele começou a andar para a caverna. Ele falou assim: chega, eu não sou melhor que os meus pais. As palavras que surgiram dos lábios de Elias não eram as palavras que Deus tinha colocado na boca dele. Basta, eu quero a morte, eu quero parar, eu não consigo mais, eu não posso mais. De repente, é o que nós estamos falando nos nossos dias. Ao invés de pronunciar palavras que estão relacionadas e ligadas à vontade de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus, a vontade de Deus, a gente começa a falar, inspirado pelo ventre, pela vontade, a gente começa a derramar, a gente começa a falar besteira, a gente começa a usar palavras que não estão conectadas, ligadas àquilo que Deus tem para a nossa vida. E aí, quando a gente não é direcionado pelo Espírito, mas é direcionado pela alma, é direcionado pelo ventre, a gente começa a fazer besteira na nossa vida, a gente começa a ter um caminho cheio de derrotas. É a verdade. E aí a gente vê tantos relacionamentos rompidos, tantos relacionamentos que não eram para ter sido rompidos, seja relacionamentos conjugais, sejam relacionamentos entre amigos, que foram rompidos não porque necessariamente tinha motivo para aquilo, mas porque a alma falou mais alto, os sentimentos falaram mais alto, e aí romperam. E hoje são pessoas ofendidas, são pessoas que não conseguem conversar mais, já não tem mais relacionamentos, né? A gente vê isso, tantos ministérios, tanta gente que deixou a igreja, tanta gente que virou as costas para projetos de Deus. O Senhor semeou aquela pessoa naquele lugar, ao invés de perseverar, andar com Deus, fazer a vontade do Senhor. Ela talvez houve alguma coisa ali naquele tempo, a pessoa, ao invés de perseverar no Senhor, o que ela fez? Ela virou as costas, porque foi movida pelas emoções e não por obediência à palavra de Deus. E deixaram para trás aquilo que Deus tinha feito. Então nós vemos chamados que foram travados, tem tanta gente travada, tanta gente que precisa, né, ter um toque de Deus e falar assim: não é esse o caminho que eu te deixei para você, não é isso que eu coloquei para você fazer, não é isso, não foi isso que eu te chamei lá do Brasil para que você estivesse aqui na América fazendo. E as pessoas estão travadas fora daquilo que Deus direcionou para que eles pudessem fazer. Tantas coisas que poderiam ter sido feitas, realizadas, sonhos, mas por causa das emoções, por causa de ser direcionado pelos sentimentos e não pela vontade de Deus e não pela palavra de Deus, as pessoas não fizeram. Elias amava o Senhor, mas ele também teve um momento da vida dele que ele começou a andar para o deserto. Ele amava a obra, mas os sentimentos foram fortes naquele momento, sopraram de uma forma muito forte. E os sentimentos, quando fala de sentimento, nós falamos do coração, né? Então, meu irmão, você que é direcionado, nós somos alma vivente, nós sentimos, nós não podemos castrar os nossos sentimentos. É importante que eles aconteçam, que eles sejam parte da nossa existência, mas nós não podemos viver por eles, nós precisamos viver segundo aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Então, eu creio que estamos vivendo dias que nos
que nos lembram sim os dias de Elias, porque a gente vê todo tipo de crise, verdade ou não? Crise moral, crise na política, crise espiritual, crise financeira, crise ambiental. Eu tenho, assim, para mim, tá, que a questão ambiental será muito forte nos dias que estão por vir. Os governos vão tentar controlar as populações por causa do ambiente. Isso é a coisa que, há uns 3 meses atrás, saiu uma reportagem que eles queriam extinguir gás nas casas. Porque, segundo eles, o gás também não é uma energia limpa. Imagina sem gás, gente. Então, isso é uma forma de controle, isso é uma forma de entrar nas casas, isso é uma forma de manipular. Então, os sentimentos não podem nos afastar dos planos de Deus. E eu creio que nós estamos vivendo dias difíceis, crise política, ética, espiritual, ambiental e também financeira. E creio que o diabo está tentando, muitas vezes, como fez aquela rainha malvada, assustar o servo de Deus. E ela fala justamente essas ameaças, ameaçando o povo de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o diabo, o nosso adversário, ele veio somente para matar, para roubar e para destruir. E as estratégias dele não mudam. Então, os sentimentos, eles não podem nos afastar daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. 3 princípios, se a gente segui-los, a gente vai conseguir ser bem-sucedido na nossa vida. Se a gente não seguir, a gente vai errar e vai errar feio. Quando eu estava meditando, e eu quero concluir a mensagem, começar a concluir, eu estava meditando sobre essa mensagem e me lembrei de um casal que esteve conosco no começo da Betel, bem no comecinho, e o homem, ele era viciado em drogas. Esse cara, ele dava um trabalho enorme, e ele morava com essa moça, nem era casado, e eles começaram a frequentar a igreja, eles começaram a receber a palavra, e a palavra começou a confrontar aquele estilo de vida que eles viviam. E eu me lembro que eles brigavam muito, briga mesmo, briga séria. E nós íamos lá para conversar com o casal. E a um ponto, uma vez, eles brigaram, uma briga tão feia que ele pegou ela e jogou pela escada abaixo. Achei que ela ia morrer. O tempo foi passando, a palavra foi entrando e esse homem começou a se converter ao Senhor. Ele começou a olhar as coisas diferentes, a palavra foi mudando, porque a palavra tem o poder para mudar a forma que a gente enxerga o mundo. Aconteceu comigo, creio que aconteceu com você também, amém? Porque a palavra chega, a gente já não vê mais da mesma forma. Porque a palavra chega, a gente não consegue enxergar da forma que nós enxergávamos antes. A gente começa a ver o mundo diferente e a gente começa, aquele que era desesperançado, ele começa a ter esperança. Aquele que não tinha propósito na vida, ele começa no Senhor ter propósito. E isso começou a acontecer com esse casal. O Senhor foi trabalhando, o Senhor mesmo dentro das dificuldades acontecendo ali, porque a alma, ela vai, o mundo, ele vai marcando a vida das pessoas. O Evangelho vem para curar, mas isso não acontece do dia para a noite, isso vai acontecendo no decorrer do tempo, quando as pessoas caminham com Deus. E esse casal veio para a igreja e eles tiveram a primeira filha, tiveram depois a segunda filha, e aquela confusão, assim, brigava e voltava, e o tempo foi passando, eles foram crescendo, até que esse sujeito, verdadeiramente, ele começou a levar Deus mais a sério. E ele começou a andar nos caminhos de Deus, ele começou a fazer parte da liderança, ele começou, de fato, a falar assim, agora eu quero andar com Deus. Antes ele estava somente observando, não tinha assim, se exposto tanto, mas agora ele começou a se expor. A palavra de Deus começou a mudar o casamento, mudar a forma dele se expressar. Um cara bruto, um cara assim difícil,
E ele começou, por causa da transformação que vem através da palavra de Deus, as coisas começaram a se mover. Mas o que aconteceu? Dentro dessa situação, a mulher ela nunca aceitou isso. Talvez pelos traumas do passado, talvez pela situação que ela viveu, o sofrimento. Uma coisa ela fazia, ela não cria na transformação, e ela muito mais envolvida com os sentimentos. Não é que seja uma pessoa má, nada disso. Pessoa, com várias qualidades, mas a alma era tão doente pelo sofrimento, pelas coisas que ela passou no decorrer da sua vida, que ela não conseguiu entender a transformação que estava acontecendo com seu esposo. E por causa de um ciúme, ela começou a ver coisas, ela começou a acusar de coisas, chegou um ponto que esse sujeito que começou, de fato, a despertar, a andar com Deus, ele chutou o balde. E aquilo foi um desespero para nós, os pastores, vendo aquela situação. Por quê? Porque nós sabíamos dos planos de Deus para aquela pessoa, e nós sabíamos que ele estava virando as costas para aquilo que Deus estava fazendo na vida dele, e ele foi para o deserto do mundo. E aí ficou. Isso é triste, porque a gente vê uma família, a gente vê os sonhos, os projetos, a gente vê tanta coisa boa, tanto potencial ali, e por causa de ser movido por sentimentos e não entender aquilo que Deus está fazendo, e os pensamentos são criando essas estruturas mentais que são falhas, que são perigosas, as pessoas começam a tentar tomar algumas atitudes e se abortam o plano de Deus na vida delas. Glória a Deus que não foi o caso de Elias. O Senhor usou de misericórdia com Elias, ele estava numa caverna, ele andou 40 dias, ele vai para uma caverna, o Senhor chama ele para fora, o Senhor fala com ele, fala assim, opa, não acabou com você não. Você tem que voltar, você vai voltar, você vai levantar reis, você vai levantar profetas, a obra do Senhor não terminou na sua vida, e Elias, porque era um homem obediente, um homem que andava com Deus, um homem que temia Deus, ele vai e cumpre tudo aquilo que o Senhor direcionar ele para fazer. Mas não é com todo mundo que isso acontece. Tem gente que cai e fica caído. Tem gente que sai e fica fora. Tem gente que não consegue voltar aos caminhos de Deus, não consegue andar com Deus, vai para o deserto e fica no deserto. Vai para a caverna e fica na caverna. Gente que não consegue mais. Por que isso, pastor? Porque é direcionado por estruturas mentais que são formadas, embasadas em pensamento e sentimento, que não tem a ver com a palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu queria que nós pudéssemos pensar nisso, porque talvez aqui no nosso meio tem pessoas que estão sofrendo disso. E eu queria que essas 3 verdades ficassem cravadas em cada um de nós. Primeiro, o espiritual e o emocional andam juntos. Segundo, se você não governar os seus sentimentos eles vão te governar. Terceiro, os sentimentos não podem te afastar dos planos de Deus. E eu queria que nós pudéssemos, em nome de Jesus, ficar de pé nessa noite.